O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz se entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, esse já é o terceiro domingo em seguida que nós estamos ouvindo a leitura do Evangelho de São Mateus, do Sermão da Montanha. O famoso Sermão da Montanha. Quem tiver curiosidade, são apenas 3 capítulos do Evangelho de São Mateus, capítulos 5, 6 e 7.
Essa leitura vai nos acompanhar ainda até o domingo que vem, porque de hoje a 15 dias nós já estaremos em plena quaresma e o ciclo de leituras modifica-se para nos preparar para a Páscoa. Hoje é uma palavra sobre a lei. Quando fala assim, alguém já pode imaginar que o padre vai vir dando lições de legalismo. Você sabe o que é isso, legalismo? Ou não? Legalismo é aquela expressão que se usa quando a pessoa cumpre a lei pela lei nos seus mínimos detalhes. E por conta da lei pela lei, nos mínimos detalhes, acaba acontecendo aquilo que uma máxima dos antigos latinos, que é sempre repetida nos tribunais, pelo menos os advogados de defesa gostam de citá-la. Summum ius, summa iniuria. Eita, que chique, né? Latim. Pois. Traduzindo, a extrema justiça acaba por se tornar a extrema injustiça. Em se tratando de seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, a lei que nunca pode baixar a guarda é a lei da caridade. E não é uma caridade somente porque, eu estou com peninha de fulano, deixa eu fazer um benzinho. Não, a caridade tem critério. E o critério da caridade é o próprio Deus. Mais ainda, Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, que se torna o critério de todo o amor, de toda a caridade, de toda a verdade, de toda a justiça. Conheça Jesus, espelhe-se nele, tenha ele sempre como modelo. E aí você vai entender aquela frase de Santo Agostinho que dizia: ama e faz o que queres. Porque o amor não é um mero sentimento que nos faz gostar de algo ou de alguém. O amor é o agir de Deus. O amor é o agir conforme Deus. E é aí que nosso Senhor, nesse Sermão da Montanha, quer nos provocar. Diz ele: não vim abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. O pleno cumprimento não é simplesmente observar a lei no mínimo necessário. A nossa tendência é sempre procurar o mínimo necessário. Já perceberam? Não, em Laranjeiras não tem não, né? Em Laranjeiras é uma perfeição que é a beleza. Mas a tendência do ser humano, geralmente, em outros lugares, é procurar cumprir o mínimo do mínimo necessário. Citando alguns exemplos. O mínimo necessário, a igreja ordena que nos confessemos pelo menos uma vez por ano. O mutirão de confissões na quaresma que o diga, né? É gente até dizer chega. Graças a Deus que pelo menos isso, o mínimo do mínimo, a maioria ainda procura. O mínimo do mínimo, que ainda não é cristão, ainda é mentalidade do Antigo Testamento. Pior ainda, quando alguns chegam e dizem: não matei, não roubei, não tem pecado não. Uma vez eu fiz uma brincadeira com uma pessoa que veio dizer isso: não estou aqui quebrando sigilo de confissão de seu ninguém. Isso foi lá na França. A pessoa chegou com essa mentalidade do mínimo necessário para dizer: eu não matei, não roubei, não fiz mal a ninguém, não tem pecado não. Eu fiz assim: não acredito, você estuprou a sua mãe? Não, padre. Mas está vendo? Não é por aí, é só para o cara acordar um pouquinho. O povo pensa que pecado é só matar e roubar. Mas tem muitas coisas que vão além do ato em si. Antes do ato acontecer, certamente ele foi pensado, ele foi desejado, ele foi procurado, às vezes até ele foi planejado, para não ficar muito na cara. Muita gente planeja o pecado que vai cometer, não somente para não ficar tão na cara, mas inclusive as desculpas que vão acontecer depois para justificar, até mesmo dentro da lei, o pecado que estão cometendo. Nosso Senhor, quando fala do cumprimento da lei, é bom lembrarmos aquele critério católico que eu sempre gosto de recordar.
A lei e os profetas era uma forma como o povo de Israel se referia à Sagrada Escritura. Hoje a gente chama de Bíblia. Bíblia é um nome católico. Bíblia significa livros, biblioteca. Para o povo do Antigo Testamento, se falar da palavra de Deus, eles também se referiam com esses termos, a lei e os profetas. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando Jesus transfigurou no Monte Tabor, apareceram Moisés e Elias conversando com ele, ou seja, a lei, Moisés, e os profetas, Elias, prepararam, era tempo de preparação, a realidade que é Cristo. Tenha sempre este critério, o antigo preparou o que no novo se realizou. E é a partir daí você vai compreender porque que Jesus disse que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la em perfeição. Simplesmente não matar não é cumprir a lei de Deus em perfeição, é você fazer o mínimo necessário que a sua preguiça lhe permite. Simplesmente não fazer o ato de traição, de adultério, é o mínimo necessário dos preguiçosos, para guardar a aparência de que está tudo bem. Porém, nosso Senhor conhece os corações. E é aí que Ele pede uma sincera conversão, um desejo grande de Deus, um desejo grande do amor da nossa parte. Naquilo que temos de mais íntimo, que é a origem dos desejos, que é a origem de todo o que nós queremos e a partir daí faremos. Nosso Senhor deseja ir na raiz. Não é suficiente simplesmente não matar o outro, mas é necessário dar um passo a mais. E nosso Senhor, quando diz, foi dito, eu porém vos digo, dá algumas dicas de como dar um passo a mais. Não é suficiente simplesmente não matar. É necessário procurar aquelas decisões que nos vão fazer agir conforme Deus, amando o próximo, nos empenhando pelo bem real do nosso próximo. Porque vocês sabem que não se mata apenas tirando a vida, né? Quando você escolhe a quem não dirigir a palavra, você já está preparando, digamos assim, a morte do outro. Quando você contribui com o cancelamento de alguém, ou com a difamação, ou simplesmente espalha pelo mundo o mínimo que você sabe, ou que você pensa que sabe, das falhas do outro. Assim você vai matando aos poucos. Então, nosso Senhor vai na raiz. Ele pede que a gente tome atitudes pelo bem do outro. É por aí. Não é suficiente somente não cometer o ato do adultério, mas é necessário que você esteja bem com sua sexualidade. Assuma os compromissos que publicamente você empenhou sua palavra num compromisso com alguém para ter com aquele alguém toda uma vida em comum, fazer os planos de esposo e de pai, de esposa e de mãe e cumpri-los. Claro que o sentir é diferente do consentir. No nosso dia a dia, muitas vezes, nós somos pegos de surpresa pelo nosso sentir, porque é da nossa natureza a atração sexual. É da nossa natureza. Ver, sentir-se atraído, e às vezes até o corpo tem reações, isso por si só não é pecado. Porém, o consentir ou não, aí é que está a raiz de tudo. Viu, sentiu, agradeça a Deus que você é uma pessoa normal, porque se não sentisse, nego velho, ia ficar muito preocupado. Você teria que passar por algum tipo de tratamento, seja ele psicológico, médico, o que fosse. Ver e sentir, por si só, não é pecado. Eu já tive que dizer isso várias vezes em confissões, nesses 23 anos, atendendo tanta gente que confunde as coisas. E com uma consciência escrupulosa que enxerga pecado em tudo, consegue enxergar até chifre em cabeça de cavalo. Sentir
não é o mesmo que consentir. Distinga, e assim sua consciência não estará tão pesada como está hoje, muitas vezes até sem necessidade. Não é suficiente simplesmente não jurar, mas é necessário ser verdadeiro, sincero na sua verdade. Manter a sua palavra, mesmo que com isso você se prejudique, porque até mesmo a Sagrada Escritura diz: feliz o homem que anda na lei do Senhor. Ele mantém a sua palavra mesmo quando é prejudicado. Quando a gente reza a liturgia das horas, vai dizer assim: quem é o justo, quem está na presença de Deus, é aquele que mantém o que jurou, mesmo com dano. O juramento, minha gente, ele precisou entrar na história porque o povo estava mentindo demais. Sabia? Ou não? O juramento entrou na história porque a mentira estava tomando conta de todas as falas, de todas as relações. Hoje, discretamente, a mentira está voltando, e com força. E as redes sociais potencializaram mais ainda isso. As pessoas dizem uma coisa hoje e amanhã, com a maior cara de pau Ai, não posso dizer essa expressão não, né? Com a cara mais deslavada do mundo, desdizem à tarde o que foi dito de manhã. Porque as pessoas fazem joguinho de cintura. Sabe por que eu estou fazendo com esse gesto? Joguinho de cintura, serpenteando, porque lembra a serpente do paraíso que mentiu para Adão e Eva e a desgraça entrou na história. As pessoas ficam serpenteando, fazendo jogo de cintura para estarem bem com todo mundo. E no final das contas só ficam bem com Satanás e quem é da trupe dele. Cuidado com as pessoas que procuram agradar todo mundo. Elas não prestam. Não prestam, não. Falsas. Mantenha a sua palavra, seja verdadeiro no seu agir. Só para vocês ilustrarem como a força do Evangelho, uma certa época da história, quando alcançou as mentes e os corações, fez efeito. Vocês já ouviram falar de São Luís de França? Ou só conhece a faculdade que tem em Aracaju com esse nome? São Luís de França, ele era terciário franciscano, ele era da ordem terceira franciscana e ao mesmo tempo o rei da França. Imagine só, um rei franciscano. Você parece que não consegue associar, não é? Porque a gente está tão associado, os governantes, com gente do nariz empinado que se acha o próprio Deus, que quando a gente escuta falar de um soberano, de um governante que é humilde, que é santo, a gente até se espanta. Pois bem, São Luís de França foi um dos reis que, atendendo ao apelo da igreja naquele instante da história, foi à Terra Santa para garantir que os cristãos pudessem ter acesso aos lugares santos sem ser impedidos pelos muçulmanos. Essas foram as razões reais das famosas cruzadas. Então, São Luís de França foi entre os primeiros que respondeu. Numa das batalhas, ele chegou a ser preso. E quando preso, o sultão do lugar, sabendo quem era aquele que estava ali, que pediu uma negociação. E o sultão foi parar para ouvir São Luís. E São Luís comprometeu-se que, se fosse libertado, mandaria o seu resgate em X medidas de ouro. Na mesma hora que o santo fez essa proposta: se você me liberta, eu envio o resgate. Um dos conselheiros do sultão disse: ele está mentindo. O sultão disse: cala a boca, um cristão não mente. Um cristão não mente. E de fato aconteceu. São Luís foi libertado e pouco tempo depois chegou o resgate. Porque um cristão não mente. Põe a mão na consciência. Ponhamos, eu me incluo, ponhamos a mão na consciência.
Quantas vezes estamos salvando aparências? Quantas vezes construímos falsos pedestais para subir neles como os perfeitos, mas a gente nunca vai conseguir subir. Nosso Senhor deseja ir à raiz. Não basta não fazer o mal. É necessário que, mesmo que a gente ainda não sendo perfeito, busque fazer o bem. Porque quando você faz algo que é bom, você provoca o que ainda há de bom no coração das pessoas. Quando você simplesmente não faz o mal, cada um no seu quadrado, e assim permanece. Cada um no seu pecado, e assim permanece. Cada um na sua falsidade, e assim permanece. Cada um construindo para si um pedestal, e sabe que nunca vai conseguir estar em cima dele. A não ser que façam como alguns, mintam tanto sobre si próprio, acabem acreditando na mentira, e por isso acabam por se destruir. Existem pessoas assim. As piores são aquelas que mentiram tanto sobre si próprias, e elas são as primeiras a de verdade. A única verdade que existe na vida dessas pessoas é o acreditar na própria mentira que espalharam sobre si próprias. Essa existência está perdida. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão, disse a nossa primeira leitura do Eclesiástico de hoje. Você quer? Por que Deus fez os mandamentos? É porque a gente estava errando demais? Não só, mas é porque Ele queria que a gente acertasse mais. Me entendem? Se você entende os mandamentos apenas como aquelas leis que são aprovadas pelos governos e impostas à população, então você perdeu toda a motivação para continuar e perseverar no bem. Deus fez a lei e nos deu a lei, e nosso Senhor nos convida à perfeição dessa lei, não somente para que não erremos, mas para que sejamos cada dia melhores, mais parecidos com Ele, que é a origem de todo o bem. Ele nos indica o caminho certo. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Deus conhece todas as nossas obras. Não mandou ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. Sabemos que vivemos num mundo que já se acostumou de tal forma com o pecado que quer impor que todo mundo enxergue o pecado como um bem. Às vezes querem até que a igreja faça isso. Mas não é bem assim. O anúncio do Evangelho implica um convite à conversão sempre. Não é à toa que entre os mistérios luminosos que Sua Santidade São João Paulo II indicou para que a igreja rezasse quando reza o rosário, um dos mistérios da luz luminosos é que o anúncio do reino de Deus com o convite à conversão. Não é à toa. O anúncio do Evangelho implica um convite para a gente mudar de vida, para a gente agir conforme Deus. Afinal, nos dizemos filhos dele. Se o povo diz que filho de peixe, peixinho é, o filho deveria ser a cara do pai, deveria ser o mais parecido possível. A ninguém não mandou agir como ímpio e nem deu licença de pecar. Isto, meus filhos, é sabedoria, como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, sabedoria que não se mede por um título universitário. Sábio é aquele que, sabendo a verdade que procede de Deus, age e procura ser conforme essa verdade, até porque o agir segue o ser. Se a graça veio ao socorro da sua natureza para que você seja um filho de Deus, seja um filho de Deus e haja como consequência disso. Se é já no aprendizado tão impregnado de palavra e de graça de Deus, se é já de sua índole assim, a verdade e a sinceridade, continue sendo
e haja como consequência disso. Assuma o que você diz, sem precisar voltar atrás, porque não há necessidade, porque o que foi dito é verdade, o que foi dito é justo, o que foi dito é bom, e você não precisa fazer jogo de cintura para agradar os circunstantes. Que nosso Senhor venha em nosso auxílio, para que, conhecendo-o, aprendendo com Ele, sejamos e hajamos. Cristo Jesus é o critério da lei. Foi dito, eu, porém, vos digo. Só Deus interpreta melhor a palavra de Deus. E assim a gente, compreendendo, tem elementos mais claros para vivê-la. E Deus, vivendo em nossa pele humana, foi o primeiro homem que em perfeição cumpriu a lei. Por isso que eu não canso de repetir, quer aprender a ser gente? Conheça o Deus encarnado, conheça nosso Senhor Jesus Cristo, o melhor modelo de humanidade. Todos os que são santos o são porque aprenderam com Ele. Não vamos deixar a chance de aprender hoje também. Que a graça dele nos socorra e que de nossa parte haja uma abertura de consciência, de coração, de uma vida como um todo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.